Se você me perguntar, eu direi que a água não é nem um pouco assustadora. Quero dizer, ela é literalmente uma das melhores substâncias que você poderia ingerir. Entretanto, algumas vezes, a água pode se comportar de maneiras que poderiam fazê-lo nunca mais querer encostar em um copo da substância. Desde consumir enormes blocos de concreto e exibir um lindo brilho na escuridão até desafiar as leis da física. É hora de colocar nossas boias de braço e checar alguns dos mais estranhos, assustadores e perigosos fenômenos que acontecem na água. Cara, alguém aí viu a minha sunga? Espero que ainda sirva. Um pé de pipi. Eu sei que plantas não têm sentimentos, mas eu tenho certeza de que esta amoreira se sente muito envergonhada depois de algum doente fazer um vídeo dela fazendo xixi. Essa é a árvore do jato d'água, na aldeia de Dinosa, em Montenegro. Um arbusto espetacular que se tornou uma atração local e uma sensação viral graças ao seu belo cosplay de cachoeira. Uma planta auto-irrigável é o sonho de todo jardineiro. No entanto, por mais maravilhoso que esse fenômeno possa parecer, essa árvore não é uma fonte inesgotável de água. Acontece que toda a vila é alimentada por uma grande nascente natural, sendo uma área que contém vários riachos de água doce que correm tanto acima quanto abaixo do solo. Durante os períodos de chuva forte ou quando a neve do inverno derrete na primavera, o nível da água sobe, fazendo com que a nascente transborde para canais que correm sob a árvore do jato d'água. A árvore, na verdade, tem um tronco oco e a pressão da nascente faz com que a água suba por dentro da árvore até que seu tronco esteja cheio. Como todos sabemos, quando a natureza chama, você tem que ir. Então, quando a árvore não aguenta mais, a água da nascente jorra por um buraco em seu tronco, criando um mágico, porém ligeiramente embaraçoso evento. Ei, pelo menos o canal subterrâneo não deixou a água amarela. Águas perigosas. Quando se trata de tipos de gelo, todo mundo tem o seu preferido. O meu sempre foi dividido entre cubos, seco ou vanilla. Ice, ice baby. Mas esses fragmentos afiados de gelo não vão melhorar o seu refrigerante, embora eles pareçam bem incríveis cobrindo pequenos lagos ao redor do mundo com esses estranhos padrões geométricos. Agora, esse tipo de formação de gelo só ocorre em condições muito específicas por causa da maneira como o gelo se forma. A água congela a 0 graus, mas para se tornar gelo, as moléculas de água precisam se organizar em torno de impurezas, também conhecidas como núcleos, para cristalizar. Mas quando há relativamente poucos núcleos na água e nenhum vento para empurrar a estrutura da molécula, enquanto a temperatura cai lentamente, enormes grãos de gelo podem começar a se formar. À medida que seu padrão de congelamento em expansão lenta encontra outros, os grãos de gelo ficam presos e se desenvolvem nessas formas geométricas irregulares que parecem o sonho de um professor de geometria. Embora esse padrão pareça incrível quando está parado, ver um mar agitado de fragmentos pontudos é um pouco mais perturbador. Este é o Lago Sildir, um lago gigante na Turquia que congela completamente no inverno. O gelo pontiagudo da superfície se forma quando as temperaturas começam a subir na primavera. A espessa camada de gelo na superfície começa a derreter e amolecer. Neste ponto, alguns pedaços vão derreter completamente, enquanto outras camadas mais grossas de gelo simplesmente se quebrarão, partindo-se em vários fragmentos. A água recém-derretida empurrará os fragmentos de gelo quebrados uns contra os outros, fazendo com que se empilhem e gradualmente deslizem até a praia. As ondas resultantes desses fragmentos de gelo parecem incríveis, mas você pode achar melhor esperar até que elas derretam antes de nadar no Lago Sildir. Ficar espetado no gelo parece ser uma fria. Raspadinha científica. As raspadinhas abastecem crianças, frequentadores de cinemas e balconistas de postos de gasolina há anos. As maiores versões da bebida que você geralmente pode conseguir vêm em copos de 1,5 litro, mas se você é um verdadeiro fã dessa delícia gelada, deve ir direto para o Canadá, uma terra mágica onde lagos inteiros estão cheios de raspadinha. Embora uma raspadinha com sabor de lago não pareça tão saborosa, visualmente esta grande bebida é definitivamente grande o suficiente para satisfazer os amantes de raspadinhas em todo o mundo. A ciência por trás dessa raspadinha tamanho família é incrível e muito simples. E tudo porque se trata de um lago de água salgada. O sal reduz o ponto de congelamento da água, o que significa que a água salgada pode cair a temperaturas incrivelmente frias antes de congelar. Antes de congelar totalmente, a água salgada congelará parcialmente, com condições climáticas extremas transformando-a na substância da raspadinha. Eventualmente, o lago congelará completamente ou derreterá na água, mas por um momento o lago cremoso de raspadinha se torna realidade.
H2? Oh! De um pedaço de gelo para outro... Pera, o que foi isso? Eu podia jurar que a água estava congelada. Apesar da aparência, essa água corrente não está congelada no tempo, e o cinegrafista que filmou o vídeo não é nenhum feiticeiro. Essa ilusão incrível é chamada de fluxo laminar e ocorre graças a um pouco de física. Normalmente, quando você abre uma torneira, a água sai em um caminho turbulento, o que significa que toda a água que sai está se movendo em direções ligeiramente diferentes. À medida que o fluido segue em ângulos diferentes, as partículas de água colidem umas com as outras, fazendo com que o líquido fique ligeiramente espumoso à medida que se mistura. Isso pode ocorrer por alguns motivos diferentes. Por exemplo, se a ponta da torneira estiver assimétrica ou ligeiramente desgastada, ela fará com que a água desvie ao sair, provocando o fluxo turbulento. O fluxo laminar ocorre quando um fluido viaja em um caminho suave e aerodinâmico, todo o líquido fluindo a uma velocidade constante, seguindo exatamente a mesma direção. Essa velocidade e caminho uniformes significam que não há turbulência alguma sendo gerada, tornando impossível ver qualquer movimento dentro do fluxo. Isso geralmente ocorre quando o líquido está fluindo através de um orifício perfeitamente liso e simétrico. Por exemplo, se você encher um balão com água e criar um pequeno orifício com um objeto pontiagudo, o orifício não terá imperfeições reais, portanto o fluxo de água resultante será quase sempre laminar. Uau, isso parece absolutamente perfeito. Digo, absolutamente laminar. Redemoinhos. Quando se trata de fenômenos aquáticos, poucos são mais famosos ou temidos do que os redemoinhos. Esses giros aterrorizantes são criados por correntes rotativas de água que se formam por sucção ou correntes opostas, resultando em um vórtice característico que suga vigorosamente qualquer coisa nesses fluxos para baixo. O termo redemoinho abrange tudo, desde o ralo destampado de uma banheira até o Moskstraumen na costa norueguesa, um gigantesco sistema de redemoinhos que crescem até bem perto dos 50 metros de diâmetro, girando com força suficiente para arrastar objetos para o fundo do oceano. Os redemoinhos aterrorizam os marinheiros há séculos, mas nem sempre são assustadores. Às vezes, eles podem até parecer um pouco mágicos, mas quando você também está tão perto de um em um barco, não há dúvida de que eles são assustadores. Em 2021, um casal de Astoria, Oregon, estava voltando para casa quando se deparou com um redemoinho girando em um lago ao lado da estrada. A dupla parou para dar uma olhada melhor e, obviamente, jogou algumas coisas nele para ver o quão fortes eram as suas correntes. Depois de jogar alguns gravetos e juncos no redemoinho, eles se depararam com uma descoberta incrível. O redemoinho, na verdade, era um portal, e tudo que eles jogavam era teletransportado para outro corpo de água do outro lado da estrada. O casal publicou as imagens do portal no TikTok, e os vídeos logo se tornaram virais enquanto os internautas tentavam descobrir o que estava causando o fenômeno. As teorias cobriam de tudo, de armas de portais até bruxaria. No entanto, algumas semanas depois, o casal finalmente descobriu quando voltou ao local do redemoinho durante a maré baixa. Acontece que o fenômeno foi causado por dois grandes bueiros, canos gigantes que sugavam a água e os detritos para o outro lado da estrada para evitar que ela inundasse. O fato de a ilusão ter sido causada por canos em vez de algo paranormal foi meio decepcionante, mas felizmente não é o único redemoinho mágico que se tornou viral. A primavera na Letônia traz muitas enchentes, e a primavera de 2013 viu algumas das piores inundações que o país já viveu em mais de 100 anos. Durante esse tempo, Janis Estex caminhava por uma vila chamada Dviet, quando se deparou com um redemoinho inacreditavelmente monstruoso dentro de um rio, consumindo lentamente tudo ao seu redor. Janis observou enquanto o redemoinho comia toras, concreto e pedaços de gelo em poucos minutos. E eu que pensei que ser guloso era uma característica minha. A água e os detritos neste vídeo estão sendo sugados para uma entrada no fundo do rio, e uma vez que os detritos são sugados, são puxados por um canal subterrâneo antes de aparecer em um riacho separado que corre nas proximidades. Da superfície, esse redemoinho parece terrível e assustador, mas na verdade é apenas um grande e perigoso toboágua subaquático. Parece muito divertido, se você acha legal se afogar.
Surf espacial. Todo mundo adora uma viagem pra praia, mas esse mergulho noturno ficou esquisito quando os banhistas se viram caminhando, nadando e surfando na água do mar que brilhava no escuro. A água parece algo saído de um filme de ficção científica. E acredite ou não, o vídeo foi filmado no planeta alienígena de Los Angeles, na Califórnia. Ei, se você já esteve em LA, sabe como a cidade pode ser de outro mundo. O oceano em LA começou a exibir essas cores malucas em 2020. No entanto, o mundo está cheio de praias com água bioluminescente. Oceanos em todo o mundo podem ficar azuis quando um barco, pessoa ou onda os perturba. Acontece que o fenômeno não é causado pela água em si, e a luz é na verdade um produto de fluorescências de um tipo de plâncton microscópico. Essas minúsculas criaturas utilizam a bioluminescência, um mecanismo de defesa que as faz acender sempre que se sentem perturbadas ou ameaçadas para afastar predadores. Essas ondas estão cheias de criaturas, então quando esse surfista entrou no oceano e passou por elas, seus mecanismos de defesa contra invasores foram ativados aos milhões. Bem, isso certamente dá um novo significado aos surfistas deslizando em ondas no azul da cor do mar. Banheira de bolhas gigante. Você já deve saber disso, mas a água do mar não é um líquido que você possa beber. A grande quantidade de sal, poluentes e bactérias nela certamente deixará um gosto ruim na boca. E é essa mistura nojenta que acaba sendo responsável pelo fenômeno bizarro conhecido como espuma do mar. Ao longo das costas de todo o mundo, a espuma do mar é criada quando a água está especialmente poluída, geralmente se formando quando gigantescas colônias de algas se decompõem no mar. Essa alga em decomposição acaba se misturando com a água do mar, e quando a mistura é agitada pelo vento e pelas ondas, acaba criando espuma. A espuma do mar pode ser encontrada em praias de todo o mundo, e a substância geralmente se forma em quantidades pequenas e inofensivas. Mas tudo isso pode mudar quando envolve a chegada de uma tempestade. Quando a água do mar cheia de sujeira é agitada pelo clima extremo, ela pode criar enormes quantidades de espuma, o suficiente para cobrir os edifícios à beira-mar. Este bombardeio praiano ocorreu em Punta del Este, no Uruguai, quando a cidade foi atacada por uma parede de espuma do mar criada por ventos de 195 km/h do ciclone Iaquecán em 2022. As cenas em Punta del Este foram bastante dramáticas, mas pelo menos a espuma ficou restrita às ruas da praia. Esta filmagem vem de Tossa de Mar, na Espanha, quando toda a cidade acabou sendo tomada por espuma durante a tempestade Glória de 2020. Parece devastador, mas em ambos os casos ninguém ficou ferido. Na verdade, algumas pessoas realmente gostam quando a espuma do mar começa a se formar, tratando-a como uma espécie de banho de espuma gigante. Ok, isso realmente parece muito divertido, mas pode não ser uma boa ideia. Não se esqueça, espuma do mar é criada por algas mortas e poluentes, e em alguns casos pode conter vestígios de petróleo, detergentes e também algas tóxicas. Isso pode resultar em um banho bastante nauseante, deixando os banhistas sujos e ocasionalmente irritando a pele. Bem, ficar enjoado com um banho de espuma do mar, isso é que é ficar mareado. Uma tromba e tanto. Você já ouviu a música sobre a Dona Aranha? Aquela que subia a parede e não aguentava a chuva forte? Bem, acontece que é melhor ela sair da frente. Isso porque na natureza as trombas d'água são eventos bem mais radicais que uma chuva. I thought about it for a few seconds, but once I figured out what it was just a question of finding a parking spot. Este tipo de fenômeno natural é uma espécie de vórtice gigante, que se forma sobre a superfície de um corpo d'água girando como um grande tornado molhado. O vórtice é tecnicamente uma coluna de vento cheia de nuvens e que levanta parte da água do oceano à medida que gira bem rápido. Existem dois tipos de tromba, tornádica e não tornádica. As trombas d'água tornádicas ocorrem quando um tornado que se forma em terra seca se move sobre o oceano ou um tornado se forma sobre a água. Esta formação é bastante perigosa, acompanhada de ventos fortes, granizo e uma grande quantidade de raios. E eu tenho certeza que eu não preciso dizer a você, água e eletricidade não são coisas muito boas de se misturar. Esses funis são inegavelmente assustadores. No entanto, a maioria das trombas d'água são trombas d'água de tempo bom, as não tornádicas, e são um vórtice bem menos ameaçador que ocorre durante condições climáticas calmas.
Trombas d'água de tempo bom normalmente se formam em climas tropicais, geralmente em locais com temperaturas quentes. À medida que a água do oceano evapora no ar úmido, ela sobe para o céu, causando a formação de nuvens acima do oceano. Esse ar ascendente continua a fluir para as nuvens, criando uma corrente ascendente muito forte. Nesse ponto, se algum vento rotativo passar pela área, ele pode ser pego pela corrente ascendente, criando um vórtice que se estende do oceano até as nuvens. Essas trombas d'água de tempo bom duram apenas cerca de 10 minutos, girando a pouco menos de 110 km por hora. Isso pode parecer rápido, mas quando você descobre que uma classificação de tornado leve começa aos 105 km por hora, acaba percebendo que é algo sossegado. Essas velocidades de vento comparativamente baixas significam que as trombas d'água de tempo bom não causam nenhum dano real. Apesar disso, as trombas não tornádicas não são totalmente inofensivas. Ocasionalmente, seus vórtices podem causar um fenômeno raro, onde começa a chover, veja só, peixes. À medida em que a tromba suga a água, ela pode sugar o que quer que esteja nadando por ali, despejando as criaturas em terra seca conforme perde força. Então, se você vir uma tromba d'água, prepare seu guarda-chuva, e pode ser uma boa ideia usar a sua rede de pesca. Um toque congelante. Agora vamos nos afastar da superfície e mergulhar debaixo d'água para observar um fenômeno fatal que ocorre no fundo do oceano. À primeira vista, esta formação subaquática pode até parecer um cincelo, mas na verdade é um brinacle, um cincelo oco que cresce debaixo d'água. Ok, mas o que há de tão mortal em um brinacle? Bem, apesar do que parece, este pequeno pedaço de gelo é na verdade uma arma de destruição em massa. Eventualmente ele crescerá até que consiga atingir o fundo do mar, e quando isso acontecer, a água e a terra ao seu redor congelarão, matando todos os organismos vivos na área com uma explosão congelante. Felizmente, esse superpoder perturbador tem uma explicação científica, e tudo se resume à maneira como o sal reduz o ponto de congelamento da água. Lembram? O alto teor de sal da água do mar significa que ela pode ficar incrivelmente fria antes de congelar. No entanto, quando as condições climáticas ficarem frias o suficiente, o oceano começará a congelar na superfície, cobrindo os oceanos ao redor da Antártica e do Ártico com camadas de gelo. Quando esses oceanos começam a congelar, todas as impurezas e sal são empurrados para fora da água pelo gelo. Essas impurezas, quando são expulsas para dentro da água, acabam criando uma camada de fluido extra salgado, localizada diretamente abaixo da superfície da placa de gelo. Agora, a água extra salgada tem duas propriedades únicas. A primeira é que ela tem um ponto de congelamento ainda mais baixo do que a água do mar normal, permitindo que fique muito mais fria do que a água que a rodeia. A segunda é que ela acaba sendo muito mais densa que a água ao redor, e seu peso faz com que afunde, descendo em uma corrente em direção ao fundo do mar. Essas duas propriedades únicas acabam causando a formação do brinacle. À medida que o fluxo extra salgado se dirige para o fundo do oceano, é tão frio que a água ao seu redor começa a congelar, envolvendo a corrente com um tubo crescente de gelo à medida que se move. Esse tubo de gelo funciona como uma mangueira, permitindo que a corrente extra fria desça em linha reta até o fundo do mar. Quando o brinacle finalmente chega ao seu destino, a água supergelada atinge o solo e se espalha pela areia, congelando tudo que esteja ao redor. Isso mata qualquer coisa no fundo do oceano em seu caminho e deixa mergulhadores como este como o recheio flutuante de um sanduíche feito com 2 fatias de gelo. Frio debaixo d'água e claustrofóbico, eu acho que essa é literalmente a minha ideia do que é o inferno. Mar quadriculado. Saindo de um fenômeno aquático mortal para outro, vamos olhar para esta outra parte do oceano, em que você definitivamente não quer se ver nadando. Um mar quadriculado, também conhecido apropriadamente como ondas quadradas. Esse padrão de ondas é um fenômeno raro, em que as ondas parecem se mover umas sobre as outras, formando uma grade aquosa em constante movimento no oceano. Eles foram observados em todo o mundo, mas o fenômeno só ocorre quando 2 sistemas de ondas separados colidem. Isso significa que eles devem estar se movendo em direções diferentes, criando 2 conjuntos diferentes de ondas na mesma área. Por exemplo, um vento bem forte pode estar empurrando um conjunto de ondas em uma direção, enquanto as ondas oceânicas naturais empurram um conjunto diferente de ondulações em outra. Um mar cruzado é o ponto em que esses 2 conjuntos de movimento se encontram. Agora, eu sei que nadar na grade para disputar a partida de jogo da velha mais molhada de todos os tempos parece muito divertido, mas se você der um mergulho nessas águas, pode dar adeus à sua vida. As ondas quadradas são incrivelmente perigosas, porque é praticamente impossível escapar dessas correntes quando você é pego por elas.
Elas se movem e correm em direções diferentes a partir de ângulos de colisão, então assim que você escapar de uma, será sugado para a outra. Em suma, as ondas quadradas são bem legais, mas pode acreditar que elas serão bem melhor aproveitadas na segurança da praia. Bolhas fascinantes. Agora, acho que todos podemos concordar que ninguém nunca é velho demais para desfrutar de bolhas. Não conheço uma única pessoa que não pare e olhe quando vê uma. Eu preciso estourar. Mas apesar de todas as formas divertidas que podem assumir no ar, elas podem aparecer de maneiras ainda mais impressionantes debaixo d'água. Este é um anel de vórtice, uma bolha de rotação rápida em forma de anel. É um fenômeno que pode ocorrer de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é através da pressão da água. Quando você solta uma bolha de ar bem grande debaixo d'água, ela começa a flutuar, indo para cima. Isso acontece porque as bolhas são feitas principalmente de gás, algo que é menos denso que a água. Como resultado, a água abaixo da bolha começa a empurrá-la para cima, com a maior parte da força concentrada no centro da esfera. Se a bolha foi formada em águas profundas, ela será afetada pela pressão da água de duas maneiras diferentes. À medida que a bolha sobe, a pressão da coluna de água irá simultaneamente empurrar para baixo toda a bolha, tentando levá-la para o fundo do mar. Às vezes, se a bolha for grande o suficiente, essas forças simultâneas farão com que o fundo da bolha suba mais rápido que o topo. Quando isso acontecer, as duas forças separadas irão se encontrar no centro da bolha, e a esfera irá repentinamente circular em torno delas, assumindo uma forma de uma rosquinha girando rapidamente. Rosquinha. Mas os anéis de bolhas podem ficar ainda melhores, porque também podem ser criados por baleias beluga. As baleias beluga foram observadas criando anéis de bolhas tanto na natureza quanto em cativeiro, e os animais criam as formas especiais pelo mesmo motivo que nós. Por pura e simples diversão. Os cientistas atualmente acreditam que as baleias sopram as bolhas apenas porque estão entediadas, criando os anéis para brincar. Esta revelação científica é tão fascinante quanto adorável, mostrando que os humanos não são os únicos animais que gostam de assistir fenômenos aquáticos maneiros acontecerem. Será que um grupo de baleias beluga gostaria deste vídeo? Encontro das águas. Ocasionalmente, a água pode se recusar a fazer o que se espera dela. Esse fenômeno de aparência dramática é chamado de convergência, uma situação em que dois corpos hídricos se encontram sem se misturar, criando uma barreira visível entre os dois. Este caso específico é o Fraser River Plume, uma convergência que ocorre quando a água marrom do rio Fraser flui para a água salgada do Estreito da Geórgia. Esses corpos de água obviamente parecem muito diferentes, mas suas diferenças não são apenas superficiais. A convergência ocorre devido aos altos níveis de sedimentos no rio Fraser, que contém muito mais sujeira do que as águas do mar de Salish. Essa diferença nos níveis de sedimentos impede que as águas se misturem, e à medida que o rio Fraser se lança no oceano com força, ele corta a água do mar de Salish, causando a divisão total. A convergência também pode ocorrer entre dois oceanos, como onde o Mar Báltico e o Mar do Norte se encontram em Skagen, na Dinamarca. Olhe bem para isso, as ondas do oceano se chocam sem se misturar. Esses oceanos bem marrentos não querem se misturar e um deles é particularmente bem mais salgado que o outro. Sendo a água do Mar do Norte muito mais salgada que a do Báltico, isso deixa suas águas muito mais densas. Novamente, essa diferença de densidade impede que as águas se misturem, deixando os oceanos divididos por uma borda clara. O efeito que a convergência cria parece muito legal, mas seria bom se todos pudessem se dar bem. Essa coisa de não se misturar só é legal em fenômenos naturais. Lagos coloridos. Essa divisão marrom e azul causada pela convergência foi bem incrível de se ver, mas a seguir temos uma divisão ainda mais espetacular. Esta lagoa de algodão doce faz parte do Lago McDonnell, um lago salino de um rosa brilhante no sul da Austrália. Na verdade, o Lago McDonnell tem 3 lagos separados. A área também contém os apropriadamente chamados Lago Verde e Lago Azul. Sem surpresa, o extravagante Lago Rosa é o que acaba sendo o mais famoso dos 3, e sua cor única é causada por algas amantes do sal, chamadas Dunaliella salina, e uma bactéria chamada Halobacteria. Ambos os organismos vivem dentro da água salgada, e à medida que se movem, secretam naturalmente pigmentos rosa, que vão lentamente tingindo a água. Este lindo lago rosa é incrível, mas existem outros corpos d'água coloridos que são mais assustadores do que fofos. Um oceano de sangue pode soar como uma história da Bíblia, mas para os habitantes da ilha de Hormuz, no Irã, essa história de terror bíblica é uma realidade.
Sua ilha é cercada por ondas vermelhas durante todo o ano. Agora, felizmente, essa maré aterrorizante não é realmente feita de sangue, e a explicação é mais científica do que horrível. Ufa, ainda bem! O solo ao redor da costa da ilha de Hormuz é chamado de gelac, uma substância cheia de um mineral chamado óxido ferroso. A pigmentação vermelha no óxido ferroso mancha o solo da praia e a água ao redor. A cor vai se espalhando para o oceano toda vez que a maré bate na costa. Apesar da causa ser um metal colorido, digo que as águas da ilha de Hormuz ainda são assustadoras. Qual fenômeno fascinante você achou mais assustador, incrível ou perturbador? E você já viu algum deles com seus próprios olhos? Me conta nos comentários. E tô muito feliz de voltar pro Fala Sério depois de 2 anos. Até o próximo vídeo.